Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai conhecer a história da Jéssica, que foi aprovada para o cargo de analista tributário no concurso da Receita Federal. E ela vai contar para a gente um pouquinho da trajetória dela, né, como é que foi a preparação e, né, como é que foi a sensação dela de ver a aprovação, né? Então, seja muito bem-vinda aqui à nossa entrevista. Obrigada. Eu já queria que você se apresentasse para quem está assistindo a gente. Olá, eu sou a Jéssica, tenho 34 anos, moro na cidade de São Bernardo do Campo, que fica em São Paulo, e sou pedagoga de formação, mestre em administração. E como você entrou para o mundo dos concursos públicos? Você já tinha um sonho há um tempo atrás, ou você foi analisando ali a sua área e viu que realmente não dava para seguir em frente na iniciativa privada? Como tudo começou e se você já tem algum histórico de concursos, né? Se esse foi o seu primeiro ou não? Bom, vamos lá. Eu sou formada em pedagogia, então, quando eu terminei a faculdade, eu prestei um concurso para professor de educação infantil e ensino fundamental do município de Diadema, que fica aqui em São Paulo também. Eu passei nesse concurso e comecei a lecionar em Diadema, em seguida eu prestei outro concurso para professor da Prefeitura de São Paulo, passei nesse concurso também, comecei a lecionar na Prefeitura de São Paulo, né? E eu era muito feliz na minha profissão, né? Dei aula por 4 anos, mas foi interessante, né? Como foi que eu migrei para outros concursos fora da área de educação? Então, eu vi no site da Folha Dirigida que tinha um concurso aberto para o cargo de pedagogo no Ministério da Fazenda. E tinha só 2 vagas. Aí eu pensei assim, bom, eu vou estudar para esse concurso, né? Tem só 2 vagas, mas não tem problema, porque se eu não passar, eu vou aproveitar aquilo que eu estudei para outros concursos. E eu estudei para aquele concurso, o edital já estava aberto, então eu estudei só por 2 meses e eu consegui passar em segundo lugar. Então eu assumi o meu cargo no Ministério da Fazenda, naquela época, né, era Ministério da Fazenda. Eu já sou servidora da Receita, né, no cargo de pedagogo. Trabalhei na superintendência, que fica lá no centro de São Paulo, e depois fui para a agência de São Bernardo do Campo. Naquele mesmo período, eu prestei um outro concurso para o Tribunal Regional Federal, para o cargo de técnico judiciário, e não tinha estratégia naquela época, né? A gente se virava com, enfim, não sei se tinha outros cursinhos, mas eu, por conta própria, fui buscando materiais e estudando. Passei também para o TRF, mas eu não assumi, eu decidi ficar na Receita mesmo porque era um órgão que eu gostava. E aí foi interessante, né? Porque, assim, quando eu entrei na Receita, foi que eu fui saber, assim, de carreiras fiscais, fui saber do cargo de analista tributário, fui saber do cargo de auditor. Antes eu não sabia de nada disso, né? E aí eu pensei assim, nossa, aqui é um órgão tão legal de trabalhar, eu gosto tanto de trabalhar aqui, eu acho que eu quero ser analista, né? Isso lá em 2014, que foi quando eu ingressei. E naquela época, eu comecei a estudar para o cargo de analista. Devo ter estudado, assim, 9 meses, 10 meses. Depois disso, eu acabei me envolvendo com outras coisas do trabalho, acabou não tendo muito, assim, espaço mental para os estudos. E o concurso da Receita virou uma lenda, né? Porque isso foi em 2014, 2015, foi por ali que eu estudei um pouquinho para o cargo de analista, e aí passou 2015, 2016, 2017. Quando alguém dizia que, vai ter concurso da Receita no ano que vem, ninguém acreditava mais, porque já tinha virado lenda. E foi interessante, né? Porque quando começaram os boatos de que realmente ia ter um concurso da Receita, depois de tantos anos, foi no começo do ano passado, né? No começo do ano de 2022. E eu estava fazendo o quê? Um mestrado. Já tinha terminado as disciplinas e estava escrevendo a minha dissertação. Quando o concurso da Receita foi autorizado, que foi no dia do meu aniversário, dia 13 de junho, eu estava no meio da categorização dos dados que eu tinha coletado para a minha pesquisa. E eu pensei, gente, eu não acredito, todos esses anos, e agora esse concurso é autorizado, justo agora, onde eu não tenho, sabe, zero espaço mental para estudar, não acredito. Mas eu fiquei pensando muito naquilo, eu pensei, gente, assim, é o cargo que eu quero, na instituição que eu não quero estar em nenhum outro lugar, eu quero estar na Receita. E se eu tenho oportunidade, por que não tentar? Então, em agosto do ano passado, chegou uma fase, assim, na minha produção da dissertação, em que eu não estava conseguindo produzir muito. Era uma fase de escrita mesmo dos resultados, né? Não estava conseguindo produzir tanto, assim, a produção estava mais arrastada. Então, ali eu comecei a estudar com o que eu tinha. E eu tinha, assim, 1 hora por dia, estava em licença para capacitação, né? Tinha 1 hora por dia, 2 horas por dia. E eu comecei assim, com o que eu tinha. Fui a primeira a defender minha dissertação, porque eu quis terminar rápido, né? Então, foi a primeira da minha turma a defender minha dissertação, que, aliás, ficou muito boa, né? Não foi porque eu fiz rápido que ficou
que ficou ruim, eu defendi no dia 1º de novembro do ano passado. E aí eu tive mais tempo para estudar para o concurso, tirei férias para estudar para o concurso e dei tudo de mim, né, com os recursos que eu tinha em cada fase. Nossa, então você já queria há muito tempo, né, Já. esse cargo, só que nunca chegava o concurso. Nunca chegava, e aí eu parei anos atrás, né, anos atrás, e aí eu fiquei pensando, poxa, eu deveria. Quando foi autorizado no ano passado, eu pensei, gente, se eu tivesse mantido a rotina de pelo menos 1 hora por dia de estudos, durante todos esses anos, como eu não estaria agora, né, e aí baixa aquele arrependimento, nossa, eu deveria ter feito diferente, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. E aí você estudou focada mesmo para a Receita, então, por quanto tempo? Ao todo, foram cerca de 7 meses e meio, mais ou menos, desde agosto do ano passado até março desse ano. Tá. E aí, como você montou seu planejamento de estudos? Você tinha matérias específicas que você estudava por dia, Sim. Horário? Sim, eu montei por ciclos, né? Eu decidi ir por ciclos de matérias para ganhar alguma confiança, para ir ganhando uma base mais rápida e ganhando confiança também no aprendizado da matéria, né? Então, comecei, por exemplo, com direito tributário e contabilidade, depois direito administrativo e constitucional. Fui fazendo ciclos assim, encaixando as revisões entre elas. Uhum. E como você fazia a revisão? Ai, do jeito que dava. Do jeito que dava. Na época, eu até pensei em contratar um serviço de coaching, assim, para me ajudar, porque eu nunca tinha estudado, olha que interessante. Essa foi a primeira vez que eu estudei para um concurso sem que o edital tivesse aberto. Então, eu tive um prazo maior para estudar do que para os outros concursos que eu já tinha prestado, né? Então, assim, eu não tinha muita ideia de como organizar meus estudos. Eu ia encaixando, e assim, era muito conteúdo, principalmente depois que saiu o edital, era uma quantidade de conteúdo gigante. Então, quando você tem tanta coisa para estudar, as revisões acabam ficando meio que de segundo, né? Em segundo plano, vamos dizer assim, porque o mais importante é vencer aquele conteúdo imenso que você tem pela frente. Mas, assim, nas últimas semanas, principalmente, eu consegui encontrar tempo para as revisões e eu fazia resumos. Uma coisa que todo mundo fala, não, e é interessante isso, né? Não faça resumos, isso faz você perder muito tempo. Cada pessoa tem que conhecer o seu processo de aprendizado, porque se eu não fizer resumos, é como se eu não tivesse estudado. Eu até tentei passar por algumas matérias sem resumo e foi tempo perdido, porque eu preciso do meu próprio resumo, eu preciso, ainda que leve um grande tempo para fazer isso, né? É uma coisa que é necessária para o meu aprendizado. Então, é muito importante que cada candidato conheça o seu próprio processo, sim, né? Para não cair em fórmulas. E você fez questões? Muitas. Muitas questões. Ideia quantas? Não tenho nenhuma ideia de quantas. Né? Milhares de questões. E como que você conheceu a estratégia? Quando que você... Eu conheci a estratégia quando eu decidi estudar para o concurso de analista, lá em 2014. 2014 já tinha, 2015 já tinha estratégia, né? Então, naquele período, eu acho que eu busquei no Google, alguma coisa foi assim. Indicação, você mesma pesquisou? Não, eu mesma pesquisei e naquela época eu comprei, assim, algumas matérias avulsas até. Então, comprei inglês, comprei a matéria de legislação aduaneira, era com o professor Ricardo Vale, né? E foi ali que eu conheci o Estratégia e fiquei muito satisfeita com a qualidade do material e desde então essa é a minha referência. E você utilizava quais ferramentas? PDFs, videoaulas? Principalmente os PDFs. As videoaulas eu gostaria de ter assistido muito mais, mas o tempo, infelizmente, era curto, né? É muito bom assistir videoaulas para você solidificar o seu conhecimento, para mim, pelo menos é assim, mas nem sempre era possível, então eu foquei em assistir videoaulas em matérias que eu tinha mais dificuldade mesmo. Então, as principais ferramentas foram os PDFs e o sistema de questões. Legal. E quais matérias você mais teve dificuldade? Eu tive muita dificuldade com estatística e com fluência em dados. Fluência em dados, é isso mesmo. E a estatística eu consegui avançar muito bem com o professor do Estratégia, que é o Johnny, e com o Carlos Henrique, que também são dois professores de estatística aqui do Estratégia. Consegui avançar muito bem, de 5 questões eu acho que eu acertei 4. Já a fluência em dados era uma matéria problemática, né? Era um edital problemático, e aliás, os problemas continuaram até inclusive depois do concurso, com as anulações de questões. Então, muito embora os professores de fluência em dados fossem maravilhosos, tem a Manu, o Eric... Acho que é Eric Gouveia, tem vários professores muito legais, mas era um edital muito problemático, né? Um edital, assim, que você não conseguia muito bem prever, que você não conseguia saber o que a banca vai cobrar nesse concurso, não tinha muito parâmetro, né?
Mas foram essas, estatística e fluência em dados. Teve dificuldade com português também? Muita gente teve. Eu tive, mas com a professora Adriana, essa dificuldade, se não fosse ela, eu acho que, eu não sei como é que uma pessoa sobrevive a um concurso da FGV sem a professora Adriana. Tanto é que, assim, eu tinha o pacote para analista tributário. E a professora Adriana Figueiredo estava fazendo um curso focado em português para a FGV, mas era um curso para assinantes, né? Não estava no meu pacote. Antes do edital, não estava. Não sei se depois entrou. Mas, assim, eu pedi para migrar para a assinatura básica para ter acesso ao curso dela. E se não fosse o curso dela, não tem como, porque a FGV cobra o português de uma forma completamente diferente. Então, se você não se alfabetiza na forma como a banca cobra, eu não teria tido nenhuma chance. Eu ia te perguntar isso, se você acha que o Estratégia ajudou na sua aprovação e o que o Estratégia significa para você agora? O Estratégia ajudou muito na minha aprovação, né? Eu acho que vocês têm o melhor time de professores mesmo. E significa muito ter tido todo esse apoio, né? Porque eu sozinha, é possível estudar sozinho para um concurso? É. Eu já tinha estudado para outros concursos antes. Mas para um concurso desse porte, né? Então é muito importante você encontrar professores capacitados, um material bem escrito, sintetizado, com aquilo que você precisa, né? E significa muito, porque agora eu vou para o cargo dos meus sonhos. Sim. E qual que é a sua expectativa agora para o futuro? Então, a minha expectativa para o futuro, eu até tinha pensado em aposentar a caneta, né, como o pessoal costuma falar, mas eu decidi continuar estudando algumas matérias para o cargo de auditor. Agora, sem essa pressão que eu tinha, né, nossa, é o meu sonho, não. Agora é com mais suavidade mesmo, né? Então, eu pretendo manter uma assinatura básica no site, estudando as matérias com as quais eu ainda não tive contato, aprofundar os meus conhecimentos também em matérias que eu não tenho tanta afinidade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente ganha com o estudo para concursos, assim, né? Você tem medo de estatística, você vai ter que perder o medo de estatística. E isso vai te ajudar em alguma coisa no futuro, né? Vai que algum dia eu queira fazer um doutorado, por exemplo. Eu não vou ter como fugir da estatística como eu fugi no mestrado, com a minha pesquisa qualitativa. Então, a minha expectativa para o futuro é continuar estudando, agora sem toda aquela pressão, pelo tempo que for, né? Porque a preparação para um concurso é bastante exaustiva. É muito exaustiva, é feita assim de muitos e muitos e muitos sacrifícios, né? Que naquele ritmo, a longo prazo, a gente se esgota mesmo. Sim, eu ia perguntar se você teve algum truque aí pro seu emocional seguir equilibrado nesse período todo, né? Ou se em algum momento você realmente pensou em desistir. Eu nunca pensei em desistir. E o meu truque para manter o meu emocional bem foi a espiritualidade mesmo, né? Eu acho que esse foi um processo que tem acontecido comigo. Com o passar do tempo, eu estou me tornando mais espiritualizada. E aí é o momento de você se conectar com aquela força superior e falar assim, bom, o que está no meu controle eu estou fazendo, né? Tanto é que, assim, eu fui para a prova muito calma. Eu fiz a prova com uma calma que eu nunca imaginei que eu pudesse ter durante uma prova, sabe? Mas era porque eu estava com aquela consciência de que aquilo que estava no meu controle, com os recursos que eu tinha feito melhor. Não tinha absolutamente nada que eu não tivesse feito. Ah, você poderia ter feito melhor alguma coisa? Não, eu não poderia. Assim, até o Natal eu passei sozinha. Eu decidi passar o Natal sozinha porque o Natal ia ser comemorado na casa da minha sogra, o pessoal ia ficar lá 2 dias. Eu falei, não posso ficar 2 dias. Eu vou só no Ano Novo e mesmo assim, porque vai ter menos gente e vai dar para eu dar uma fugidinha pro quarto e estudar, né? Então, eu tinha feito tudo que estava ao meu alcance e deixei o resto nas mãos de alguma outra coisa que não sou eu, né? Porque a gente não controla todas as variáveis. Você não tem como controlar o quanto outro candidato está estudando, o quanto o outro candidato está mais preparado que você. São variáveis fora do seu controle. Então, a gente tem que pensar assim, eu vou fazer o que cumpre a mim fazer, o que está no meu controle, e o resto não sou eu que vou decidir. Sim. Isso ajuda muito. E você teve o apoio das pessoas familiares mesmo, né? Que você deixou de passar, por exemplo, o Natal junto. Sim, eu tive bastante apoio, tive bastante compreensão, né? Principalmente do meu marido, que é quem mora comigo, quem tá... naquele período ele assumiu tudo, toda a organização do lar, né? E todas as coisas que envolvem a organização do lar para que eu tivesse mais tempo para conseguir me dedicar ali, né? Para os estudos, tive bastante compreensão também dos meus amigos e da família, porque você fica muito ausente, né? Sim.
Você fica muito ausente, o mundo inteiro fica em suspenso, só aguardando o seu retorno. Sim. E até mesmo no trabalho, assim, tive bastante compreensão da minha chefia, do meu delegado, né? Da minha chefia imediata. Eu tive pessoas que me apoiaram bastante ao longo do caminho. E falando um pouco da prova para o cargo de analista, né? O que você consegue destacar aqui para pessoas que pretendem estudar também para essa área numa próxima oportunidade? O que você reparou ali em questão de matérias importantes? Alguma coisa que te surpreendeu? Alguma matéria que você não esperava, por exemplo, cair com tanta... Para um cargo de analista tributário, né? Pensando que é um cargo da Receita Federal, é muito importante dominar o direito tributário, a legislação aduaneira, a legislação tributária. Quanto antes um candidato se alfabetizar nessas matérias, melhor. E assim, tá cada vez mais difícil estudar para concursos, né? Você precisa ter cada vez mais um conhecimento aprofundado das matérias. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria comece o quanto antes. Não espere alguns meses, porque para um concurso desse porte, você não se prepara em poucos meses, né? Principalmente se você não é alfabetizado naquelas matérias. E outra coisa, eu acho que TI chegou para ficar. Essa é a impressão que eu tenho. TI, influência em dados, e é uma matéria que assusta as pessoas que não tiveram contato com ela, é uma linguagem diferente, é uma linguagem que quem não é acostumado com aquilo se assusta mesmo, né? Mas quanto antes a gente perder o medo e encarar de frente, melhor. E bom, para finalizar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem geral para todo mundo que está assistindo a gente, né? Seja para os concurseiros que estão começando, para quem já está no meio do caminho aí, para qual concurso for, né? Qual é a dica que você quer deixar? Bem, a dica que eu gostaria de deixar é: comece com o que você tiver, não espere as condições ideais, não espere o momento que você vai ter muito tempo, esse momento ideal talvez não chegue. E eu acredito que o universo recompensa os nossos esforços. Então comece com o que você tem e entregue o restante nas mãos de um poder superior, daquilo que você acredita que exista além daqui. Ah, muito bom. Então, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Espero que você aproveite bastante aqui no Estratégia, né? Vai conhecer os professores, né? Qual que é a sua expectativa para hoje? Ver os professores de perto e, enfim, se reunir com os colegas aqui. E com os colegas, né? Conhecer um pouco da história de cada um, conhecer os professores, vai ser bem legal. É isso. Então, muito obrigada. E obrigada a todos que acompanharam até aqui também. Continue navegando no nosso canal para acompanhar outras entrevistas também. Até a próxima.